Vamos lá, então, finalizar essa musculatura do membro superior. Ficou faltando a musculatura da mão. Na região da mão, é importante a gente dividir também em compartimentos, para que a gente consiga direcionar essa musculatura. Então, antes de eu dividir aí os compartimentos e falar os músculos que compreendem a região, eu quero que vocês visualizem aí a palma da mão de vocês em casa. Então, na posição anatômica, com a mão voltada para frente, a gente vai ter uma divisão. Faça com a caneta aí. A gente tem a região tenar, que é a região que compreende aqui essa parte mais protuberante do nosso polegar, que está numa direção que ela é mais lateral na posição anatômica, tá? Então, é um compartimento que ele é maior e que ele é mais proeminente. E numa visão mais medial, ou seja, que está mais próximo do eixo do nosso corpo, a gente tem a eminência que ela é hipotenar. Então, a tenar numa visualização lateral e a hipotenar medial. E subdividindo aí, né, fazendo uma região que é intermédia entre as duas regiões, né, a lateral e a medial, a gente tem a região intermédia. Então, isso é essencial, é o básico para vocês conhecerem aí o compartimento da mão, tá bom? A gente tem uma região também, um compartimento que chama adutor, mas a gente não consegue visualizar nessa anatomia que ela é superficial. A musculatura da mão, pessoal, ela é classificada como músculos que são intrínsecos e essa musculatura ela tá espalhada, ela tá dividida aí em 5 compartimentos. E quais são eles? Eu tenho os músculos que fazem parte desse compartimento da região tenar. Então, na região tenar, presta atenção, são musculaturas que vai trabalhar a ação do nosso polegar. Então, no compartimento tenar, eu vou ter o abdutor curto do polegar, o flexor curto do polegar e o oponente do polegar. Eu não preciso nem falar qual que é a ação, né? Se é abdutor, vai fazer abdução. Se é flexor, vai fazer flexão. E se é oponente, vai fazer oposição desse polegar. Então, fechamos o primeiro compartimento, que é o tenar. O segundo compartimento é o compartimento adutor. Como eu falei, nessa anatomia de superfície, a gente não consegue visualizar. E ele tem um músculo só, que é o músculo adutor do polegar. Então, a sua ação é fazer adução. Já já a gente vai conhecer a inervação, tá? Os músculos da região hipotenar, ele tem a mesma ação do músculo da região tenar, mas cuidado. O que muda? Na região hipotenar, eu não estou mais ali fazendo ação para o meu polegar. Aqui a gente está fazendo ação para o dedo mínimo. Então, a musculatura do hipotenar, da região hipotenar, é a mesma ação da tenar, só que muda a região. Então, aqui eu tenho o abdutor do dedo mínimo, o flexor curto do dedo mínimo e tem o oponente também do dedo mínimo. Ok, já estudamos aí 3 compartimentos, então faltam 2. E quais são eles? São os músculos que são classificados como músculos curtos, que estão ali compreendendo a região do nosso metacarpo. E eles se classificam de 2 formas. A gente tem os músculos curtos da mão, que são os lumbricais, justamente, né? Porque ele tem aí um formato de um verme, de uma lombriga. Então, por isso, ele leva o nome de músculos curtos lumbricais. E a gente também tem os músculos da mão que são curtos, que são os interósseos. O próprio nome diz, se é um interósseo, ele está entre cada osso, tá? Então, vamos lá conhecer a estrutura e falar um pouquinho mais de cada um deles. Então, a título de conhecimento, essa musculatura, ela nos auxilia aí nos movimentos, nas posições que são funcionais da nossa mão, certo? Em atividades que a gente faz no nosso dia a dia, cozinhar,
segurar a alça de uma bolsa, apertar algum objeto, escrever, segurar uma moeda, segurar um copo com água, entre outras atividades que se relacionam aí com a nossa mão, tá? Então, aqui eu trouxe qual que é a ação e qual que é a musculatura, é exatamente o que a gente já falou ali na parte introdutória, mas quem quiser anotar, dá uma pause aqui nesse slide para vocês poderem aí compreender melhor. Então, vamos lá. Os músculos tenares estão na região tenar da palma da mão. Como eu já falei para vocês, essa região ela compreende a parte lateral da nossa mão na posição anatômica. E o que é importante nessa musculatura que vocês têm que saber? É que são esses músculos dessa eminência tenar que são responsáveis pela ação da oposição do polegar. Então, para quem não conhecia, o que é a oposição do polegar? É você se opor aqui um dedo ao outro, tá? Então, isso permite aí um movimento livre, um grau de liberdade aí dessa região aí do nosso dedo, tá? Então, reforçando com vocês, a musculatura tenar, esse compartimento tem 3 músculos. Quais são eles? Abdutor curto do polegar, flexor curto do polegar e oponente do polegar. E vocês vão entender que esses 3 músculos eles estão sendo inervados pelo mesmo nervo. Então, aqui nessa região, eu também estou falando do nervo mediano. Preste atenção que daqui a pouco vai mudar para o nervo ulnar. Então, aqui nos músculos tenares, eu ainda estou falando do nervo mediano. Então, são musculaturas que elas são menores, né? A gente tem aqui o número 1. Esse número 1 é o abdutor curto do polegar. O 2, o flexor curto do polegar. E o oponente eu não consigo visualizar aqui. A gente vai ver no próximo slide, certo? Então, já vou passar para outro compartimento, que é o adutor. Eu espero que vocês tenham compreendido quais são os 3 músculos tenares. Lembra que é o polegar. Eu estou falando de polegar. Quando eu chegar na hipotenar, eu estou falando de dedo mínimo. Isso aí vai ajudar muito vocês a formar aí esse conhecimento, tá? Então, músculos tenares, abdutor, flexor e oponente do polegar. E a inervação é feita pelo mediano, certo? Já aqui, no compartimento adutor, são músculos não, né? Na verdade é um, só que ele tem aí 2 cabeças. Então, é essa região aqui que eu tracei com o cursor. A gente tem uma fibra que tem uma característica de ser mais oblíqua, então tem uma cabeça que é mais oblíqua e tem uma cabeça que ela é mais transversa. E nessa região a inervação já muda para o nervo ulnar. Então, esse é o adutor do polegar e aqui eu consigo identificar aqui o que faz oposição, que é aqui, ó, o terceiro dos tenares. Nessa posição aqui eu não estava conseguindo ver, aqui eu já consigo, tá bom? Então, uma imagem para vocês verem aqui essa musculatura do adutor, que na anatomia superficial eu não consegui visualizar. Ok, falamos do compartimento tenar, falamos do compartimento adutor e agora o hipotenar. O que é importante aqui? Diferenciar. No tenar, eu estou falando do polegar. Já no hipotenar, eu estou falando do dedo mínimo. Então, a ação ela vai ser a mesma, só vai modificar a região. Então, músculo da região hipotenar, eu tenho o abdutor do dedo mínimo, o flexor curto do dedo mínimo e o oponente do dedo mínimo. Então, percebam que eu mudei de polegar para dedo mínimo, tá? Então, os mesmos movimentos, são musculaturas que são menores, tá? Eu não consigo ver o flexor curto aqui também, mas aqui mais medial eu tenho o abdutor, ao lado dele eu tenho aqui o flexor curto, perdão, aqui eu não consigo ver, é o oponente do dedo mínimo. O abdutor e o flexor, ele tá aqui. Então, hipotenares, abdutor, oponente e flexor do dedo mínimo, e a inervação é o nervo ulnar.
Já estamos aqui chegando ao fim. Os dois últimos compartimentos aí da musculatura são os lumbricais e os interósseos. Então, como eu já falei para vocês, eles levam esse nome em razão aí do formato semelhante a um verme, vocês vão ver, tá bom? São 4 músculos. Os lumbricais, eles não compreendem a região do polegar, isso tem que ficar claro para vocês. São músculos que são responsáveis aí pela flexão, contribui aí com a flexão, os movimentos das articulações metacarpofalângicas e se estendem também aí para a região interfalângica. Então, é a musculatura dos nossos dedos, tá? Por isso aí que é importante para poder suprir, né, com a inervação e conceder aí os movimentos que a gente faz no nosso dia a dia. Então, tá aqui a visualização dos músculos lumbricais, certo? Lembra que ele não compreende aí a região do nosso polegar. Então, no lumbrical 1 e 2, fixem que a inervação ela vai ser medial. É isso aqui que pega um pouquinho. E já no 3 e 4 vai ser o nervo ulnar. Então, falando em lumbrical, eu subdivido essa musculatura. Se são 4, eu tenho que dividir na metade. 2 são mediais e 2 são unares. Então, o medial é 1 e o 2, e o unar é o 3 e o 4, tá bom? Então, lembra que essa musculatura ela não tem ação no nosso polegar. Lumbrical não tem ação no polegar. Lumbrical tem aí a inervação por 2 nervos, o medial e o ulnar. Então, essa é a visualização do lumbrical. Já quando eu falo do interósseo, são 4 músculos aí que eles são dorsais e metacarpais, tá? E a gente tem 3 músculos que estão na região palmar. Então, percebam que aqui eu estou falando de 7 músculos, porque eu vou compreender tanto a região dorsal, o dorso da mão, quanto a palma da mão, certo? Então, vamos aqui entender quais são essa musculatura que ela é interóssea, ou seja, que ela está entre os ossos. Então, na palmar, eu tenho aí apenas 3 músculos. Então, percebam que não está compreendendo a região do polegar também, tá? Aqui, a inervação ela também é feita pelo nervo ulnar. Então, observem que é uma musculatura que ela está passando entre os ossos, por isso que é interóssea. E o seu nervo responsável pela inervação é o nervo ulnar. Então, eu tenho aí o interósseo, né? 1, 2 e 3, compreendendo 3 musculaturas. O polegar, ele está fora, tá bom? Tem uma função de fazer adução entre o segundo, o quarto e o quinto dedo. Então, não se esqueçam. Tem uma ação de adução entre o segundo, o quarto e o quinto dedo. Os interósseos dorsais, eles são 4, a gente já conversou sobre isso. Então, aqui na região dorsal, eu também vou ter aí a inervação pelo ramo do nervo ulnar. E aqui muda, ó. Vocês viram que aqui eu estava fazendo a adução do segundo e do quarto e do quinto dedo. Já no dorsal, eu estou fazendo a abdução do segundo e do quarto dedo em relação à linha axial. Então, os palmares eu faço adução do segundo e do quarto e do quinto dedo, e o nervo aqui é o ulnar, e no dorsal eu faço a abdução do segundo e do quarto dedo, e o nervo aqui também é o ulnar, certo? Então, tá aqui uma imagem do MUR para vocês visualizarem a nossa musculatura lumbrical, que é o nosso 4º compartimento de músculo, os interósseos dorsais e palmares, que compreendem aí o nosso 5º compartimento de músculo. Ficou claro para vocês, gente? Vão pausando os slides, vão anotando,
desenhando, tá? Eu sei que é muita coisa, eu também já passei por isso, inclusive eu passo por isso diariamente, porque a gente estuda muito para poder dar a aula. Então é isso, repetição, né? Até a exaustão leva à perfeição. Repetição até a exaustão leva à perfeição. Então não se cansem de repetir as estruturas que uma hora a gente consegue, tá? Então, essa é a visualização da musculatura da mão, subdividida em 5 compartimentos, né? Tenar, adutor, hipotenar, lumbricais e interósseis. Então, essa é a classificação dos 5 compartimentos e em cada compartimento eu tenho uma musculatura que ela é específica. Então, tá aqui a visualização geral dessa musculatura, certo? Para vocês estarem visualizando e podendo desenhar, certinho? Aqui também, mais uma imagem do Atlas. São os movimentos do polegar, né? O quanto é importante. Então, faz abdução, faz aí em casa no polegar de vocês, adução, extensão, flexão, oposição e reposição. Então, esses são os movimentos. E esse é um teste que os profissionais, principalmente os fisioterapeutas, os ortopedistas, costumam fazer para saber se essa inervação ela está eficiente, né? Então a gente faz o teste dos músculos interósseos, palmares, que é justamente, né, colocar uma folha de papel entre os dedos e pedir para esse paciente pressionar. Então a gente vai avaliar aí a força, né, para saber se esse papel ele vai se soltar com facilidade ou se realmente a ação dessa musculatura ela está sendo eficiente, eficaz ali para não deixar essa folha escorregar. E em B é o teste dos músculos interósseos dorsais. Então muda, né? Nesse teste aí a gente também vai avaliar o nervo ulnar, só que a gente vai pedir para o paciente abrir os 2 dedos, né? E aí a gente vai colocar uma força contra o dedo dele e ele vai ter que lutar. Então ele vai continuar abrindo os dedos. Então a gente vai avaliar aí essa inervação do nervo ulnar. Então são 2 testes, só a título de curiosidade, para vocês saberem que existe aí na prática para poder avaliar, tá bom? Aqui eu fiz um mapinha desses nervos da mão para poder esclarecer para vocês nessa parte final, certo? O nervo radial, que ele faz aí, né? A inervação do dorso da mão. O mediano, ele tem um ramo que é palmar e subdivide, mas eu não quero que vocês se apeguem aos ramos, eu quero que vocês saibam apenas, tipo, posterior é o radial, anterior é o nervo músculo cutâneo, é o nervo ulnar, nesse sentido, tá? Mas aqui a gente falou bastante do radial, falamos do mediano e também falamos do nervo ulnar. Então, o nervo ulnar ele foi bastante presente aqui nos compartimentos finais, né? A gente falou do mediano só lá no tenar, o restante foi tudo ramo do ulnar, tanto do dorsal, quanto do palmar, quanto do superficial, quanto do palmar profundo. E montei aqui a mãozinha com os nervos só para vocês conseguirem formar aí, né? Esse mapa mental de que é quando eu falo que é uma inervação, qual que é a região. Então, o nervo ulnar, né, ele se subdivide aí, e o nervo mediano também, mas aqui é só a título de curiosidade para você saber que ele se ramifica. Eu não vou cobrar ramos, eu quero saber do nervo principal, que no caso é o mediano e o ulnar. E aqui da mesma forma, tá? Só os ramos para vocês conhecerem, tudo bem? Então, resumindo, aqui tem a subdivisão dessa inervação muscular, qual que é a região que vai suprir, né? O mediano, ele supre aí o tenar, igual eu falei para vocês, o ulnar, todo o restante, então, os outros 4 compartimentos, como o adutor, o hipotenar,
o lumbrical e o interósseo, ele vai ser aí suprido pelo nervo ulnar, já os tenares não é pelo mediano, tá? E a parte sensitiva, eu coloquei aqui também só a título de curiosidade, que ela intercala aí entre o nervo ulnar e o nervo mediano, tanto na região palmar quanto na região dorsal. Isso aqui é um pouco mais difícil porque ele delimita até uma falange que é proximal, até um dedo que é médio, até o anular, e vocês não vão utilizar muito isso aqui na prática, então não quero que vocês gastem energia tentando aprender ou decorar essa inervação de forma minuciosa. É como eu falei para vocês, eu quero saber qual que é a inervação principal, tá bom? Vocês foquem nisso. Então, tá aqui o quadrinho que eu sempre coloco para vocês, da musculatura da mão, certinho, lá do mur. E, ufa, finalizamos hoje a musculatura superior. Então, estudem. Eu vou ver se nos próximos dias eu já coloco um quiz para a gente testar aí os conhecimentos lá na nossa página. E na semana que vem eu inicio aí a musculatura inferior, beleza? Então, até mais e um ótimo final de semana para todos. Até a próxima aula.